O canal do Tchau hoje vai fazer uma dobradinha com o Geral Pod do Rodrigo Mandarini e também com Ricardo Feltrin, né? Que é o canal lá dele lá em São Paulo. E a pauta principal, o ator, diretor Márcio Smelling, ele era chefe do setor de humor da TV Globo e ficou envolvido nessas questões todas de assédio moral sexual. E o Feltrin sabe tudo sobre isso, sabe tudo porque ele começou numa tese, mudou um pouco, porque ele começou a investigar todas essas histórias e as mulheres que estavam acusando o Márcio, né? E eu pergunto ao Ricardo Feltrin, prazer em contar contigo. Feltrin, Márcio, culpado, inocente ou os dois? Inocente, 100%. Por que você acha isso? Porque, assim, eu tenho provas, né? Eu tenho autos, eu ouvi testemunhas estou cobrindo esse caso há 32 meses, está indo para 33 meses. E eu começo esse caso, como você disse, defendendo essas mulheres. Quem que ia duvidar de... Você trabalhou na Globo. Quem ia duvidar de 8 mulheres, 8 atrizes acusando qualquer diretor da Globo de assédio sexual? Então, eu já sabia que tinha essas histórias. Saiu na revista que eu considero a melhor do país, que é a Piauí. Então, não tive nenhuma dúvida. Então, nos 2 primeiros dias depois da entrevista da Piauí, da matéria da Piauí, eu já começo a receber informações dentro da Globo. Como? Desculpe. Então, eu começo a receber informações de dentro da Globo, de pessoas muito graduadas, falando, olha, você tem certeza do que você está escrevendo? Porque uma coisa que ninguém lembra é que a matéria sai depois de 1 ano que é feita a denúncia, e nesse 1 ano o Márcio Smelling é simplesmente massacrado dentro da Globo, consegue fazer ser demitido, e aí eu começo a descobrir que essas mulheres estavam passando um trator, estavam fazendo uma blitzkrieg dentro da Globo para obrigar outras mulheres a acusar ele também. E as mulheres falavam assim, mas ele nunca me assediou, eu não vou falar isso. E aí elas ameaçavam cancelar essas atrizes, essas funcionárias, porque elas estavam já tramando tomar a posse do núcleo da Globo, de humor. E aí eu me perguntei, eu falei, espera um pouquinho, eu cobri dezenas de casos de assédio sexual e durante minha carreira eu fui repórter de polícia. Eu falei, eu nunca vi vítima querer forçar as outras a aparecer. Porque você pega a história do Abdelmaci, você pega a história do Jeffrey Epstein, do Harvey Weinstein, desse cara da Caixa, tudo aparece de lugares diferentes, aparece em testemunhas, elas brotam. Naturalmente. Porque o cara foi exposto. E nesse caso, ninguém queria acusar o Marcos, e elas estavam ameaçando essas pessoas. Inclusive, uma delas, Verônica de Bom, é alvo de uma queixa no compliance por intimidação. E aí, Eduardo, daí é quando eu vou para o Rio, algumas vezes, eu tenho muitos amigos também na Globo, e começo a ouvir umas histórias cabeludas, e comecei a perceber que estava tudo errado, que estava cheio de mentira, né, nessas histórias. Eu contei mais ou menos, só da Dani Calabresa, 14 mentiras e 4 confirmadas. Eu sou repórter igual você. Eu tenho a prova, tem ela se desmentindo na justiça, tem ela mentindo para o juiz, sabe? Tem as pessoas desmentindo ela. É uma coisa sórdida. E a outra coisa que eu estranhei quando começo a apurar é que era um grupo restrito de mulheres da Zona Sul ali, todas amigas. Eu falei, peraí, o cara é diretor da Globo, você imagina quanta figurante gostosa não passou por ali? Quanta camareira, quanta figurinista, produtora, como é que é só esse grupo? E, por sinal, se fosse assim, eu falaria, seria um terrível mau gosto. Não, é verdade, porque não são nem mulheres espetaculares do ponto de vista artístico e nem... Modelo, nem nenhuma modelo, não tem modelo ali, né? Não tem nenhuma... Ninguém chegou na capa da Playboy como várias do Zorra chegaram. A gente entrevistou a Desirê Oliveira aqui. Eu
estou citando isso, vão falar assim, ah, não, machismo está falando de aparência. Mas é verdade, assim, porque não são mulheres assim de ser carismáticas para um predador sexual. E a gente tem que lembrar, com a entrada que o Eduardo fez aí, ele começou esse caso sendo um predador sexual. Depois a advogada dela, a doutora Mayra Cota, dá entrevista falando em estupro, e que ele era um cara violento, ou seja, ele não podia se responder, não podia se defender, porque ela consegue calar ele na justiça. E a verdade é a seguinte, elas tinham certeza, e isso estava acabado, elas tinham ganhado a fatura. Elas só não contavam que ia aparecer um repórter ultra rancoroso, que sou eu, marrento, e assim, eu me senti um idiota, sabe? Eu me senti um imbecil, porque elas tinham certeza, nossa, 8 mulheres acusando o cara na Globo, a carreira dele está acabada. Vitória certa, né? Vitória certa, né? Vitória certa, né? Agora, você acha que o principal, mais do que a doutora Maíra, mais do que o Ministério Público, você tem essa percepção que a imprensa faz o papel de principal algoz do Márcio nesse caso? Porque o que a gente vê aqui, você foi meio que o Dom Quixote, você foi aquele cara que salvou ele ali na hora da forca. Mas 99,9% da imprensa continua não dando espaço, não é espaço para defender o Márcio, é espaço para o contraditório, para todo mundo falar. E isso você tem essa percepção? Olha, eu saí do UOL por causa disso. Né? Vamos jogar aqui no ventilador, mas assim, eu saí do UOL justamente por sofrer um boicote, sofrer ataques lá dentro. Eu escrevia matérias e o site Universa negava as minhas matérias. Tem matéria errada no site Universa até hoje. Acabaram de dar um erramos numa matéria de agosto do ano passado, que eu avisei o meu editor, avisei o meu gerente, avisei o diretor do UOL. A matéria só ontem foi corrigida, e era uma mentira, porque elas falavam, são 13 acusadoras, né, de assédio sexual. Mentira. São 7 hoje, e dessas 7, 3 nem acusam de assédio sexual. Que loucura. Aí aparece lá outra colunista, porque aqui virou um polo de lacração, né? E ali aparece outra acusando o Márcio Belling de ter assediado 24 pessoas, gente. De onde ela tirou isso daí? Qual a fonte dela? São as vozes né, na cabeça, a pessoa tem um delírio. E essa pergunta que você faz, essa militância se tornou, eu não vou falar uma palavra horrível de uma doença, mas assim, virou uma doença dentro das relações. Isso está absolutamente insuportável. E o UOL abriga o que há de pior nessa parte aí. E o Metrópolis, idem lá com aquele repórter de Taubaté, como ele é chamado. Elas ganharam apelido, né? Vocês sabem, elas viraram as assediadas de Taubaté. Eu, no começo, nos primeiros... Eu começo a publicar mesmo a história em junho do ano passado dentro do UOL. Mas em junho do ano retrasado, ou seja, um ano antes da minha primeira matéria, eu gravo um vídeo no UOL, se vocês procurarem, que eu falo claramente assim, eu me arrependo de ter escrito e de ter feito os vídeos que eu defendia a Dani Calabresa. Eu faço um texto falando que o futuro da Dani Calabresa corria risco, que a Globo tinha a obrigação de proteger ela, que ela tinha sido uma mulher corajosa e agora ela podia ser podada e ser sabotada por outros diretores assediadores. Sabe? Eu me sinto idiota. Sabe? Isso é bom pra caramba. Agora, isso é uma coisa muito forte que você falou, e ao mesmo tempo eu te pergunto, Ricardo Feltrin, que por trás estava? Na verdade, vingança pessoal da Dani em relação a algum projeto? Qual a sua opinião sincera sobre isso? Opinião não, eu até consegui mostrar as provas, porque o Márcio estava no lugar errado, na hora errada. Né? Você pode ver que ele sofre a sabotagem, ele começa a ser atacado antes de fazer um ano no cargo de supervisor. Todo mundo fala que ele era diretor, na verdade era supervisor. Na hora que a Dani Calabresa vai acusar ele, e se vocês procurarem nos meus vídeos, eu consegui os vídeos dos depoimentos das acusadoras dentro da Justiça Civil. Se vocês quiserem depois editar alguma coisa, vocês podem pegar. Legal. Tem a Dani Calabresa mentindo para o juiz. Tem a Dani Calabresa afirmando que
avisou a amiga que estava sendo assediada sexualmente pelo Márcio, estava chorando lá dentro de uma tal festa, que é onde a matéria da Piauí mais fala, e depois tem a amiga dela falando assim, não, ela não me falou nada, inclusive ela falou coisas boas, sabe? Ela omitiu, por exemplo, que depois de ter chorado, ela foi lá e deu um cata num câmera. E o Luiz Miranda falou que ela voltou sorrindo, né? E aí ela fala que voltou. Dando risada, gente. E aí, só para terminar, quando ela faz a acusação dessa, é a hora que a Verônica Debon leva um pé na bunda do Márcio Melo. Exatamente ali. Outubro, novembro de 2019. E a Verônica Debon, durante essa apuração, quando eu consigo os autos do processo, eu vou para o Rio durante 1 ano e meio para tentar conseguir, porque a Márcio não queria me passar. Ela teve a chance de me passar antes da Calabresa, com qualquer medida restritiva dele não poder liberar as mensagens. Se ele tivesse passado isso para mim antes, eu não tinha medida restritiva. E aí a Verônica Debon, voltando, leva o pé na bunda. Ela sabe da história do Márcio com a Bárbara do Vivier. Cara, é uma novela que ninguém poderia imaginar. Porque daí a Bárbara do Vivier é, na verdade, o ponto zero dessa história. Ela nem é acusadora. Porque ele teve um relacionamento com ela por 7 anos, amando ele. Uma parte ele estava casado, e depois ele se separa. Depois ela casa e continua se encontrando com ele. E ela, um dia, ela só usava o carro dela, ia lá para casa deles, transavam. Todo mundo ria na Globo, porque eles chegavam e falavam, pronto, chegou os cabelinhos molhados. Vamos chegar no motel, né, você sabe. E aí, um dia, quebra o carro dela e ela começa a pegar o Uber. E esquece que o Uber mandava as notificações para o e-mail do marido. Caraca. E aí, cara, a família pressiona, fala, quem mora aqui? Quem mora aqui? E ela fala assim, não, é o Márcio Meren, mas ele me assedia, não acontece nada, só quer ficar perto de mim. Olha, gente, não é nada disso, eu vou sair de lá do humor. E aí a Maria Clara Gueiros é a madrasta da Bárbara. E a Maria Clara Gueiros acredita na enteada, que depois eu vou descobrir que é uma mitoma desde criança. E ela mesma assume ser uma mitoma. É muito personagem. É inacreditável. E aí, a Verônica, quando, em 2018, o Márcio Meren descobre que foi acusado por ela, ele se afasta da Bárbara. E a Verônica sabia que ela tinha mentido. E eu tenho as mensagens da Verônica, que fala para o Márcio Meren que a Bárbara estava acusando, se desculpando, né, dando uma desculpa esfarrapada de assédio, é a Verônica. Porque ela estava dando em cima do Márcio. E aí, realmente, eles começam a ter um caso. Quando ela leva o pé na bunda, tem a Calabresa, acabou de fazer uma denúncia de assédio moral, ela corre atrás de quem? Da Bárbara. Né? Com ali a origem, eu fiz um vídeo sobre isso, que é Bárbara do Vivier e Verônica Debon, não é Dani Calabresa. Porque são essas duas, mais a Maria Clara Gueiros, que convencem a Dani Calabresa a acusar ele de assédio sexual também. Cara, é muito personagem. Animal. É a maior cobertura da tua carreira, porque assim, só em você se predispor não, ter a coragem de se demitir, você, de um grande portal como era o UOL. Ah, tá, você foi demitido. Mas foi por isso. Mas foi demitido por isso. Eu fui acusado de errar uma informação. Eu saí do UOL, da cobertura disso em agosto do ano passado. Falei, não escrevo mais aqui. Era ombudsman me ofendendo, eram os repórteres fazendo pressão, era gente de fora pedindo minha cabeça. Então, o ombudsman, Mário Magalhães, fez um e-mail que vai estar no meu livro aqui, uma das coisas mais desrespeitosas que eu já li. Quem? O Mário Magalhães. O cara aí que se diz historiador, que faz livros sobre casos de 200 anos atrás, não consegui tirar a bunda da cadeira para apurar uma coisa aí na Zona Sul, perto de onde ele mora. Né? E aí eu não aguentei, cheguei para o meu diretor, falei, Murilo Garavella, falei, não escrevo mais aqui. E vou começar a publicar minha série de vídeos. Para você ter uma ideia, são 108 vídeos sobre esse caso, a partir do dia 8 de dezembro. Porque eu falei assim, agora eu vou meter na cara. Então, tudo que elas falavam, eu desmentia com prova. E em abril,
de tanto tomar furo e de tanto que começou a repercutir mesmo os meus vídeos, o UOL vem, né, o meu gerente vem pedir para eu voltar a escrever sobre isso no UOL. E eu não quero. Eu insisto com ele, eu não quero, eu já fui atacado demais, eu não... Insistiu tanto que eu peguei e fiz. Assim, a primeira matéria que eu fiz no UOL, eu já fui demitido. Eu acho que eu caí numa arapuca. Eu acho que eu caí. Uma Me armadilha, fizeram né? uma arapuca. Uma armadilha, né? Uma armadilha nesse caso, né? Pode ser. Fizeram, porque quem pede a minha cabeça é Mayra Cota. Ela manda uma prova, entre aspas, de que a Suzy Pires tinha acusado ele de assédio sexual. E eu tinha uma prova que a Suzy Pires jamais soube que estava sendo acusada de assédio sexual. Ela nunca assinou um papel falando, eu estou acusando ele de assédio sexual. Ela foi culpada, caiada. E a outra repórter, a outra atriz, por exemplo, podem pegar o vídeo também aí no meu canal, Débora Lan, que ela está depondo na frente de um juiz e ela não sabe se ela é vítima ou testemunha. Ela não sabia que ela tinha uma medida protetiva contra ele. O juiz pergunta claramente, o Márcio assediou você sexualmente? Ela, não, ele não, falou moralmente. Não, eu acho que tem, sabe, você vê, eu fiquei tocado com essa moça. É, uma senhora, moça. É, moça. E ela é homossexual, né? Ele assediou até uma homossexual, porque ela é homossexual. Ela não é casada com uma mulher? Se separou há pouco tempo. Então, para você ver o nível da loucura, a Débora Lam seria a vítima dele, mesmo sendo uma mulher casada? Não. Eu tenho aqui os autos processos, ela não acusa ele de absolutamente nada, nem de assédio moral e nem de assédio sexual. Só que a doutora Mayra Cota enfia ela porque elas queriam aumentar o número. Para você ter uma ideia, elas só perderam. Quando a Mayra Cota surge na imprensa, eram 14 vítimas. Depois eram 11 vítimas. E foi 7, 8 vítimas. Aí uma saiu. Aí outra não quer mais depor contra ele. Você entende isso? E agora, por exemplo... No total, o quê? 5 hoje? A matéria do UOL, que saiu essa semana, voltou a falar em 13. Ah, mas agora é assédio moral e sexual. Você pode reparar que a narrativa delas, palavra que eu odeio, a narrativa delas vai juntando as coisas para confundir a opinião pública. E aí me aparece lá uma colunista do UOL falando em 24. O pessoal está absolutamente louco, né? E você falou que é a maior cobertura da minha vida. De intensidade, sim. Mas eu já gastei 9 anos para fazer uma matéria. Então, elas podem esperar. Paciência eu tenho. Né? Eu fiz uma matéria sobre o padre Marcelo, né? Eu descobri em 2000... Comecei a apurar em 2005, na morte do Papa, que eu estava em Roma, e eu publiquei essa matéria em 2014, né? Que foi o Vaticano investigou o padre Marcelo por 10 anos. 10 anos. E eu gastei 9 fazendo essa matéria. Então, se elas esperam que eu desista, né? Você imagina, 107, 108 vídeos desde dezembro, ainda dá para fazer mais umas centenas. Agora, tem muita prova. Agora, o Márcios, ele errou também, né? Porque, assim, o que eu percebia no Márcios, no momento que ele chega ao poder na Globo, ele tinha um comportamento que, muitas vezes, ele está sendo vítima desse comportamento também, porque eu acho que ele fazia parte da política do cancelamento. O humor que o Márcios comandou na Globo em dado momento, eles tinham um processo de cancelamento. Aquela patotinha sempre gostou de cancelar. Adoravam cancelar as pessoas. Mas olha, primeiro assim, ele está na Globo desde 2003, né? E ele só virou chefão dentro em 2018. Pelo que eu tenho das mensagens todas, a principal coisa, né? Ele começou sendo acusado de ser quase um predador sexual. E hoje, o argumento é assim, não, mas ele errou. Não, mas ele quebrou o código de conduta da Globo. Não, mas ele não é santo. Então, eu acho que isso é uma vitória, isso, né? Porque o cara começar com um predador sexual e hoje estão questionando, estão enfiando assédio moral no meio. Ele não é investigado por assédio moral. E ali, gente, eu tenho foto de todo mundo dentro de jacuzzi,
sabe? As pessoas rindo, a outra elogiando o pênis dele, falando que era lindo, a outra não sei o quê, a outra jogando charme. Tem uma que fala, ele me assediou sexualmente nesse dia. E eu tenho mensagem dela 3 dias depois, convidando ele para ir para um fim de semana romântico em Angra. Falando que Quer ia dizer- estuprar ele, a outra que. Falando que ia estuprar ele na casa dele, né? Verônica é bom. Não, falou que... Eu tenho a mensagem, pena que eu não tô... Se você esperar... Eu vi no teu canal. Mas de Eles qualquer... transam, É. e no dia seguinte ela fala assim, amor, o que você acha? Você viu como eu me masturbo na sua cara? Essa sua cara de vibrador? E ele, ai, kkk, que delícia. Você precisa ensinar a dar umas aulas de boquete. E ela, kkkk. Não, óbvio, meu nome de atriz pornô é esse, a Cristesse de... E essa questão toda da festa dos 2017, da festa de 2017... Novembro. Não, né? Então, essa questão é muito clara, porque a Dani fala que durante a festa foi assediada. Teve aquela coisa do... Foi agarrada. Agarrada no Agarrada, pênis, o puxou pênis ela. perto do banheiro, né? E, na verdade, é claro que ela mostra fotos, segundo até uma testemunha, e ele mesmo admitiu, ela mostra fotos dela sensuais, entendeu? Seria isso, né? Isso é provado, né, no processo. Sensuais, né, isso eu nem entrei na questão. O problema é que ela faz uma acusação que ele encoxou ela... No banheiro, perto do banheiro. Vou repetir para vocês. Peguem os meus vídeos, tem os vídeos de todos os depoimentos delas na Justiça Civil. Vocês podem colocar. Ela fala que ele encoxou ela em cima do palco, porque ela estava com o Jorge Salma. E aí tem a prova de que ela tirou a camiseta do Márcio Melli em cima do palco. E aí o juiz pergunta, a advogada do Melli pergunta na audiência, mas por que você tirou a camiseta dele? Ela fala, não, eu tirei porque o Jorge Salma tirou também. E aí tem a outra história da festa, que ela disse que foi assediada e agarrada, e a amiga vai lá socorrer. No juiz, ela fala que ela estava sendo assediada e jogou a amiga para ele, ficar assediando a amiga. Veja só a história, né? É uma amiga, né? Amigona. Então, como eu estou sendo assediada por um predador, e eles se beijaram em 3 ali, sabe? Aquilo é a Globo, gente. Outro dia falaram assim, não, mas se você receber uma atriz de cueca, uma pessoa de cueca... eu vi. Cara, é o humor da Globo, eles fazem teatro, todo mundo fez tablado, já ficaram pelado, é outra. No Banco do Brasil, isso é crime. Eu não sei, na Globo era essa cultura, então começaram a transformar. Por exemplo, vocês falaram da imprensa, o UOL e outros veículos, Mellin esfregava o pênis nos colegas de trabalho. Gente, eu já encoxei amigo na escola, sabe? Já passaram a manguinha. Depois tem um vídeo que tem acho que o Marcelo Adnet passando pinto na comida dele. E ele não sabe e ele come. Gente, isso é uma brincadeira, mas quando foi com ele, aí se criminalizou tudo. Aí mudou o discurso, né? Aí o discurso acabou sendo totalmente modificado. Todas são vestais, né? São santas e todas perceberam, né? Só depois de anos, eu estava sendo assediada, ele prejudicou minha carreira. E se você pega os depoimentos dela, são todos meio ridículos, porque eles repetem a mesma coisa. Com exceção aí da Débora Lana e de outra, todas ele imprensa na parede, tem essa expressão, ele me imprensou na parede. Então, quando vem aquela Carol Portes, que foi ela que começou a história de Taubaté, né, a atriz de Taubaté, ela fala, não, ele saiu de toalha de dentro do banheiro, me imprensou na parede e me beijou à força. Todas falam a mesma coisa. E o curioso que eu percebo em relação às acusadoras, que não dá nem para chamar de vítima, é que mesmo depois e antes de passarem na mão, segundo elas, né, do Márcios, elas não conseguem fazer nada de relevante na carreira. Não, São medíocres. Não, e de qualquer maneira. De qualquer maneira, também, o tiro acabou... Com exceção da Suzy Pires, que eu acho uma grande... Sim. E, por sinal, foi a única que saiu. E, de qualquer maneira, que fique bem claro, né, Mandarim? O setor de humor, o departamento de humor, acabou. Então, esse tiro saiu pela culatra. Então, nessa confusão toda, acabou não dando nada certo.
Ou seja, acabou ruim para ela, ruim para ele, ou que pior ainda para ele por causa das imagens, né? Então, Imagem dele. isso aí, Cal, isso aí é uma outra lenda que as pessoas acreditam que foi por causa dele. Elas acusam até ele de ter acabado com o núcleo do humor, mas é mentira. E essa é uma matéria que eu ainda faço no UOL, e tem o título, Pesquisa da Globo determinou o fim do humor. Como você sabe, ano após ano, a Globo faz uma grande pesquisa qualitativa com os seus telespectadores, ela mais aprofundada. Primeiro trimestre de 2019, Bolsonaro eleito. A Globo vai lá, faz uma pesquisa e descobre que o público dela está rachado, igual ao país. Metade direita, metade esquerda. E aí, o que ela faz? Ela vai ouvir por que as pessoas estão criticando ela. Então, eles criticam, obviamente, os 3 pilares da Globo, que é dramaturgia, jornalismo e humor. E o humor, se vocês lembrarem, é a época do Isso a Globo Não Mostra, Tá no Ar, o Zorra se politizou. Tudo isso é Márcio Melling, tá? Que está ali ajudando a fazer, transformar, tirou, por exemplo, Gostosa do humor. E aí, o que mais incomoda os bolsonaristas é o humor. Eles estavam absolutamente revoltados com o Bonner e com o humor da Globo. Então, para mim, o que eu apurei foi que a Globo começou a fazer um aceno para o telespectador bolsonarista, porque ela não pode perder. Ela não pode ficar sem essa pessoa. Dinheiro, né? É dinheiro. Em março de 2019, o Melling, o Silvio de Abreu, o Schroeder já sabiam que ia acabar o humor a partir daquele ano. O que, de fato, acaba acontecendo no janeiro do ano seguinte. Aí você entra numa questão da política aí e também acompanhando... Primeiro que, volto a dizer, o canal do Ricardo Feltrin, para quem quer conhecer sobre caso Márcio Melling, sobre jornalismo, é imperdível, você tem que assistir. E aí eu tenho me informado muito pelo teu canal, e aí você entra nessa questão da politização desse caso, porque o Márcio, ele politiza o humor, como você está falando, ele foi o responsável por politizar o humor, e agora ele está sendo vítima dessa politização também, pelos relacionamentos que a parte acusadora tem, né, com o Cacai, com a Joyce, com a Gleice. Conta pra gente sobre isso também. Eu acho que eu não conheço o Márcio, eu queria só lembrar uma coisa que eu sempre preciso falar, assim, eu nunca tinha ouvido falar do nome Márcio Melling na minha vida, até dezembro. Eu sabia quem era a cara, porque eu lembro que tinha aquele seriado... Cara de pau. A dupla, ele fazia uma dupla com outro ator. O comediante. Com Hassum. Hassum. Então, eu via a cara, sabia que era um ator, mas nem sabia o nome dele. Eu só vou descobrir que ele era Márcio Melling em dezembro, quando sai a matéria da Piauí. E eu acho, pelo tudo que eu investiguei a vida dele a fundo, só a carreira, e a vida pessoal não é da minha conta, eu via que, assim, ele tinha bate-boca aí com o Danilo Gentili, ele teve bate-boca com outras pessoas, assim, meio público, mas, assim, eu nunca vi ele fazendo uma campanha, sabe, contra o Bolsonaro ou a favor do Lula. Sabe, um cara meio discreto, o que eu entendi. Mas ele bateu boca aí com ícones da direita, né? Também, como, na época, o Danilo Gentili não era de direita. Ou talvez ele era de direita, mas ele nunca foi bolsonarista. Mas as pessoas abraçaram ele como bolsonarista. E eu não lembro que aconteceu alguma coisa de humor aí, eu detesto o humor da Globo. Tirando tá no ar algumas coisas e Isso a Globo Não Mostra, eu sempre achei deplorável assim, o humor. Teve uma época que o Zorra melhorou um pouco, eu lembro que deu uma notinha até, que era essa coisa de sumir as gostosas, sumir a mulher com o dedinho na boca, né? Tudo isso eu achei legal, mas não era uma área que eu assistia, não. Mas aí essa politização que você falou agora no teu canal, sobre o Cacai, sobre a relação da Mayra Cota. Então, o que elas começaram a fazer depois da entrevista que elas dão para o Guilherme Amado, aquela entrevista mais chapa branca que eu vi, e ela é desmoralizada na hora que o Márcio não só rebate com provas, cada ponto, ele faz um vídeo de 2 horas, né?
E ele também publica a íntegra. Isso foi uma cagada do senhor Amado, né? Deixou ele gravar a íntegra da entrevista. E você vê na entrevista do Amado com as mulheres, é uma bajulação, sabe? Então, como você se sentiu naquela hora? Isso é duro, né? Sabe? E eu consegue terminar uma frase, cara. O Amado faz tudo que um jornalista não faz na vida. Tudo que vai contra. Ele não deixa o cara terminar uma frase e age como um advogado de acusação, que é uma coisa que a Juliana Dalpiva vai fazer depois do UOL, mas não no nível que o Amado faz. E aí sai a famosa entrevista daquela sexta-feira, com as 13, com Marcela Diné ali, não sabendo onde enfiar a cara, né? O Eduardo também, né? O Eduardo Stebbs. É o Eduardo. Se você estudar um pouco de comportamento, de postura corporal, vocês vão ver, eu vou fazer um clipe disso ainda, a quantidade de tempo que eles olham para o chão. Constrangimento total, né? Constrangimento total, você acredita? Não, a linguagem corporal não mente, cara, porque a gente, quando é criança, o que a gente faz quando a gente é flagrado, olha para baixo, uma bronca, ou olha para baixo, ou quando a gente está mentindo. E aí elas aproveitam essa entrevista, que a princípio causou um pouco de comoção, né? Muita gente que já estava do lado do Márcio voltou para o lado dela. E aí elas fazem aquilo que eu chamo a caminhada de Taubaté. Elas vão para Brasília e se encontram com a ministra mulher, Cida Gonçalves, depois se reúnem, são recebidas com pompa e circunstância no Congresso pela Gleisi Hoffmann, depois posam com a primeira-dama, Janja, e ainda vão no Ministério Público, no Conselho Nacional. E aí eu descobri que a Airacota era funcionária da Gleisi Hoffmann. Advogada, para ficar bem claro, advogada do grupo das mulheres, funcionária da Gleisi. Era funcionária, foi nomeada com um cargo de DNAS, aí ganhava 17 pau em 2012, né? Ela estava chegando. Legal. E aí eu descubro que também a sócia dela, Manuela Miklos, trabalhou no gabinete de transição agora do Lula com a Cida Gonçalves, com a ministra da Mulher. Então elas usaram, e aí o Cacai abre as portas do Ministério Público. Então elas usaram a estrutura, a influência política do PT, dos petistas, e o Cacai é também um famoso petista, para usar contra Márcio Smelling, para condenar ele de vez. Elas acharam que aquilo... Eu tenho as fotos, estão todas rindo, sabe? Eu brinco, eu falo que aquilo era o sorrisinho da vitória. Elas tinham certeza que ali estava acabado o Márcio. E aí que vira a história, porque 10 dias depois ele começa abre o canal dele, e aí começa o massacre. Na semana do massacre, porque ele começa a humilhar, né? O Guilherme Amado, ele humilha essas ilustradores. E aí ela lança mão da última carta dela, que era a Carol Portes, que vai lá dar entrevista para o UOL, para a Juliana Dalpiva. E, gente, vocês precisam assistir essa entrevista. Essa entrevista acho que é um marco da canastrite da dramaturgia, porque ela está ridícula naquele papel. É tão forçado a forma como ela fala, como ela geme, sabe? A Juliana Dalpiva fazendo o possível para ela chorar, sabe? Era tudo tão desesperador que ali surge a vítima do Taubaté. É ali a Carol Portes que surge com isso, e hoje só se chamam, quando elas fazem propaganda para uma empresa, a empresa de Taubaté. Entrou advogado Taubaté. Quando o Luiz Miranda aparece, ele é a testemunha de Taubaté. Então elas ficaram desmoralizadas, né? Então agora, fazendo a política de novo, ontem eu publiquei que elas foram atrás do marqueteiro do PSOL, né, o Gabriel Galindo, para salvar a imagem delas, porque elas estão sendo absolutamente massacradas pela opinião pública. Então elas estão manobrando para transformar o Márcio Smelling em réu, porque isso para elas seria tipo a morfina antes da morte. Porque na justiça criminal elas estão acabadas. E como é que vai chegar, eu pergunto, o Feltrin, como é que isso vai terminar? Você acha que a situação dele, a situação delas, entendeu? Você acredita que, no final das contas,
você como jornalista experiente, mais ainda em função desse caso. Você acredita que isso tudo, essa história acaba onde? Faço essa pergunta para você. Eu acho que elas vão prolongar ao máximo. Elas acabaram de fazer uma outra manobra aí no Rio, no Ministério Público. Eu descobri que a advogada, né, o Meli cita isso ano passado numa live dele, e eu fui atrás, porque eu falei, peraí. A Mayra Cota denuncia a promotora, Ah, tá. Isso. porque a promotora permitiu que o Martinelli viajasse para fora do país, pegasse passaporte e não tivesse mais restrição, pudesse ir na Globo, que ela tinha conseguido proibir o cara de sair de casa, basicamente. Certo. Ele recebia ameaça de morte por telefone. Loucura. E aí, quando essa promotora, diante de todas as provas que ela tem, ela estava há um ano investigando isso, ela levanta essas cautelares, pede para a juíza, e a juíza aceita, a advogada Mayra Cota vai denunciar ela na surdina, no núcleo de apoio às vítimas do Ministério Público. E o núcleo começa a investigar essa promotora, acompanhando o caso, na maior surdina. Tanto que ela vai depois, recentemente, na Procuradoria-Geral, e esse procurador aí do Rio, que adora aparecer, né, Luciano Matos, indica no dedo uma outra promotora. Ele tira a importância do promotor natural para enfiar uma mulher, que é essa doutora Isabela Jordan, que é a mulher que investigou o caso em Henrique Borel. Então, elas estão agindo para ele ser condenado. Já foi feito 2 vezes que o processo ia acabar, que o inquérito ia ser concluído pelas delegadas, elas agiram para não deixar isso acontecer, porque elas sabiam que a primeira e a segunda delegada, diante daquilo que existia, provas... Iam arquivar. Não indiciar ele. Isso. Agora, o Feltrin, você acha que... Porque o Márcio talvez não seja o primeiro caso que a gente vê de um cancelamento desse. E aí me pega muito o caso do José Maier. Eu entrevistei algumas vezes o José Maier, primeiro um dos caras mais gentis e elegantes, além de ser um espetacular ator. E aquela história foi meio nebulosa, mexeu com uma, mexeu com todas. Você acha que se Ricardo Feltrin tivesse ido mais a fundo naquela história do José Maier, teria sido uma história diferente? Eu não investiguei. Durante esse caso do Marcos, eu recebi uma ou outra informação que eu nunca pude confirmar. Eu achei estranhíssimo a figurinista não fazer nem sequer um BO contra ele, depois de acusá-lo no blog da Folha, e criar aquela comoção e o cara ser absolutamente destruído. Pelo que eu tenho quase certeza, a figurinista e o Zé Maier tinham um caso longo, né? E ela não tem coragem de levar isso, e pelo que me falaram, ela foi meio que forçada a fazer a denúncia contra ele, porque foi flagrada. Eu não sei, sabe? Não sei se ele não estava... E ela tinha alguma fantasia dentro da... Eu não sei, entendeu? Eu acho que eu traria mais informações, né? Mas, como eu não me meti no caso Zé Maier, eu nunca publiquei uma linha sobre ele, então eu não... As pessoas falam, né? Pô, você primeiro xingou o Melling e agora você está defendendo. Mas eu só estou aqui hoje falando com vocês, depois de 107 vídeos, porque eu fiz isso. Se eu nada do Márcio Melling, aí ele já estava preso. E ontem, num outro podcast, o cara me perguntou, se não existisse internet, o que você acha? Estava preso? Eu falei, não, ele estava morto. Tinha matado ele igual aquela mulher acusada de bruxaria no Guarujá. Tinham assassinado ele, com certeza. E qual o paralelo que você faz, essa questão aí da escola base, com essa história aí Você do... cobriu, Tchau? Não. Eu só fui em São Paulo, eu sou do Rio e fui em São Paulo. Eu cobri pela Folha, eu tinha acabado, eu era editor assistente em São José, acabado de chegar na Folha em abril de 94, e já era no momento que tinham descoberto que era tudo mentira. E a minha editora, querida, né, a Suzana Singer, depois foi ombudsman da Folha, e ela dá entrevista no meu livro sobre isso.
ela me coloca, falou, Feltrin, você é o cara das vítimas. Você vai ter que trazer todo dia aqui meia página. E é curioso porque eu trazia, e eu procurei aqui no acervo da Folha, eu não estou achando, uma coisa meio estranha. Então, eu ia entrevistar as vítimas da escola base, que é uma coisa que eu repito aqui, tchau, porque você já fez tragédias. Foi a primeira vez que eu olhava para uma pessoa entrevistada e eu via o olhar de uma pessoa morta. Não tinha brilho nenhum, sabe? Uma coisa assustadora. E eu tentava animar as pessoas. Não, mas e aí? Como foi sua infância? Eu lembro dos japoneses, esqueci o nome dele, o senhor oriental, que era dono da escola, e ele falava assim, eu não quero falar sobre isso. Sabe, uma pessoa que perdeu O brilho da vida, né? E quando eu começo a ver os vídeos, o primeiro vídeo do Márcio Smelly dando uma entrevista no Seu UOL, Shimada. Shimada, e depois eu vejo, morreu infelizmente em 2017, e a mulher morreu em 2004 aí de câncer, uma coisa horrível. E quando eu vejo o Márcio Smelly falando no UOL e falando com o Cabrini, eu vi o mesmo olhar de uma pessoa que estava sem sopro de vida ali. Estava morto, ele estava sendo... tinha morrido. Isso é um assassinato público, acho que da alma da pessoa. A gente fala reputação, mas reputação é parte da alma, né? Então, quando eu vi aquilo, eu já estava apurando, começando a apurar, vendo algumas inconsistências, né, na história. E aí eu começo com esse caso e vim parar aqui. A gente... É cansativo. No começo, quando eu publico as primeiras mensagens da Calabresa, entre ele e a Verônica Lebon, cara, eu sofri um massacre que uniu toda a militância extremista feminista do Brasil. Eu não considero nem essas pessoas feministas, elas são extremistas. Para me ameaçar, você também é um assediador sexual, tenho certeza que você é um abusador sexual. Começaram a investigar minha vida. Como eu fui editor-chefe da Folha com 10 anos, começaram a procurar ex-repórteres minhos para saber como eu era, se eu abusava, se eu era assediador sexual. Descobriram até que uma vez, quando cai o avião da Gol, ali na floresta, que o jatinho bateu nele, nesse dia eu bati boca com um editor, porque o editor, eu tinha que dormir, estava tomando remédio para dormir, e quando eu acordo tem 200 mensagens ali, e eu soube que o cara era meu assistente, e o cara tinha chorado, e nem tinha achado o avião ainda, só sabia que o avião tinha subido. Sabe? O cara começa a me ligar ali das 10 horas da noite até 3 horas da manhã. E nesse dia eu fiquei bravo mesmo, porque eu falei, porra, você é editor, você tá chorando, sabe? E descobriram até isso. Mas você foi grosseiro, não sei o quê. Eu falei, fui grosseiro, mas ele é meu amigo até hoje. Isso aí é uma coisa do... Te investigaram, né? Te investigaram, né? Investigaram profundamente. Estou investigando até hoje. Outro dia uma moça mandou uma mensagem, porque um cara falou assim, porque eu sou red pill e não sei o quê, eu quero ficar sozinho, não sei o quê. E eu faço uma brincadeira, porque eu sou um cara super sozinho, não solitário, mas moro sozinho, vivo sozinho, viajo sozinho. Eu tenho uma tendência a não gostar de pessoas, meio misantropo. Desde que eu sou criança. E aí, eu brinquei com o moleque do Red Pill, nem sabia que era Red Pill nesse tempo, que é um termo novo. Eu falei, nossa, então quer dizer que eu acho que eu sou o Red Pill. Brincando, eu nem sabia quem era. Nossa, a mulher achou uma mensagem de 1 ano atrás e mandou para a Mayra Cota, publicamente, numa rede social, e a Mayra, obrigado por compartilhar. Papel ridículo dessas mulheres. Elas estão fuçando minha vida que eu publiquei há 10 anos. Eu falei, pode sentar aqui na frente? Eu conto o que você quer saber. O que vocês querem saber de podre? Que eu namorei uma atriz pornô? Namorei. Namorou? Namorei, maravilhosa. Que eu usei droga. Quem que nos dava nos anos 90? Sabe? É isso que é o podre que eu tenho. Olha, ele gosta de uísque. É mentira. Hoje eu gosto de gin. Sabe? Vai falar o quê? Sabe? Minha vida, eu fiz a minha vida, o que eu sou, eu aprendi a ser uma pessoa justa. Eu sou meio justiceiro, um ariano, não justiceiro, eu não suporto justiça, sabe? E por isso, talvez, que eu não tenho turma, nunca tive desde moleque, eu nunca fui embalada com turma, eu não viajo com ninguém, eu vivo sozinho, eu e minha gata Isabelita aqui.
Tenho meus freelancers aí, Participações especiais. Eu não tenho coragem de me envolver com ninguém, porque eu vejo... eu fiz um curso de tiro, eu adoro atirar, não sou de direita, tá? Mas eu atiro muito bem, inclusive com carabina. E eu tinha um instrutor que ele falava, ele também era uma pessoa meio afastada, ele falava assim, Feltrin, sabe a diferença entre uma carabina e uma pessoa? Eu falei, não. Ele falou, é que a carabina só se machuca se você for desastrado, porque com pessoa não vai ter jeito. Vai e te vocês já machucar. devem ter passado isso a vida de vocês. Lógico. Pessoas que diziam que eram super amigas, queridas, né? E depois te sacaneia de uma maneira que é exatamente o que o Melly passou, né? Ele acreditou, ele era sociável e ferrou por causa disso. Agora, Feltrin, você tem noção, você falou aí do olhar sem alma, sem vida, você tem noção no sentido humano mesmo, você tem noção da importância que essa tua cobertura tem pro Mellen, pra família do Mellen, que o Mellen poderia não estar aqui, e aí sem ser piega, sem ser nenhum sentido sensacionalista não, mas você tem noção que você salvou a vida do Mellen? Ou pelo menos... Está em processo ainda. Está em processo de salvação? Eu não falo salvar, mas eu sei que no Natal de 2020, esse cara teve, acho que, o pior Natal que um ser humano pode ter. Porque a entrevista sai dia 5 de dezembro, na Piauí. Sabe? Ele não podia sair na rua. Era Natal e o cara sendo ameaçado de morte. E as filhas dele tiveram bullying, filhas dele, escola. Meninas de 11 anos, gente, sofrendo bullying na escola. Essa acusação é feita quando a menina, uma das filhas, está indo operar, fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto nos Estados Unidos. E a menina sai daqui do Brasil com o pai sendo assediador. Quando ela volta para cá, o pai já era um estuprador, porque a advogada não parava de fazer isso. E eu escrevi isso num tweet, ou falei num vídeo, não lembro mais. O meu maior orgulho é que no ano passado, no Natal do ano passado, ele passou com a família. Outro dia, porque assim, eu hoje converso com ele às vezes. Outro dia, quando começou a aparecer OVNI aí, né, eu até conversei com ele, e eu estava falando com ele e com a assessora dele aí no Rio, sim, por telefone. Cara, e 3 vezes param pessoas. Nossa, você faz uma foto comigo. Eu vi, por telefone, eu vi uma mulher pedindo desculpa. Olha, eu também me desculpa, eu acreditei nela, mas hoje eu gosto de você. Então, socialmente, ele já foi inocentado. Para mim, isso é o mais importante. E eu acho que quem salvou a vida dele mesmo foi ele, porque eu não sei se fosse comigo se eu aguentaria. Se vocês me entendem. Foi muita humilhação. Você ser ameaçado de morte todo dia, sabe? Você perder seu emprego, você tá com a sua filha sendo operada, você está sendo massacrado, você vê a humilhação que você está passando e você sabe que é inocente. Ele que está vivo, né? Quem salvou a vida dele foi ele mesmo. Tanto que eu faço, na época, 80 vídeos e ainda tinha gente que tinha alguma dúvida. Eu falei, mas tem prova aqui, né? E tudo isso vai mudar quando ele monta o canal dele. Então, ele que causou essa... Esse canal dele foi uma forma que ele... fundamental, né? Já com rede social, antigamente não tinha isso, né? Esse canal dele E elas acusam ele de estar usando o canal para intimidar ela. Ontem eu vi eu vou até fazer um react aqui, eu vi mais uma colunista do Universo falando que ele está usando o canal, que ele está intimidando as mulheres, sabe? Que está botando em risco. A pessoa não tem vergonha na cara de falar desse cara. Você ameaça, você faz uma acusação criminosa com uma pessoa, que seria suficiente para muita gente se matar. E aí você vem falar que porque o cara está se defendendo, está intimidando, então essas mulheres estão encurraladas, elas estão apavoradas e é isso que está fazendo. Elas não acreditavam que podia acontecer isso nem depois que eu comecei a fazer os vídeos. Falou, quem é o cara aí, cara? Conseguimos mandar ele embora do UOL, vamos festejar. E aí se ferra desse jeito. Então elas entraram agora, entrou no modo desespero, contrato marqueteiro do PSOL. Eu posso falar já a matéria que eu vou fazer hoje aqui, o marido da Calabresa. Porque isso aqui só vai sair na segunda, né? Então eu posso dar um furo. Então, o marido da Calabresa tá blindando ela de um jeito desgraçado, baixou o cachê da mulher,
É um absurdo para ela conseguir fazer um mapa de propaganda. Está fazendo o da Vigor, fez o do remédio antistamínico, fez o da Óticas aí. Cara, ela está sendo humilhada em praça pública. Sabe? Ninguém acredita, né? Fala assim, o colírio em Taubaté. Essa óculos, porque ela ainda disse, né? Ela está fazendo uma propaganda que você compra a lente e a ótica te dá armação. E aí as pessoas estão falando de armação, ela entende. Você acha que, sem dúvida nenhuma, o número de anunciantes para Calabresa caiu muito? Teve essa... E tem haters, Não, né? Não, pelo contrário. Aumentou porque ela diminuiu o Nunca cachê. na Não, mas vida o fez cachê, três. ela diminuiu o cachê. É. Muito, ela diminuiu pra Se ela não conseguir diminui, fazer. se ela não diminui o cachê, ia perder tudo. E os haters estão lá nas redes sociais. Quando ela postou da Vigor, os comentários foram recorde de comentários lá, todo Negativos. mundo detonando ela. Negativos, É. né? Olha, eu nunca vi nada igual, porque tinha 2 comentários de 120, quando eu vi, que eram a favor da Vigor. Um comentário era da Vigor e o outro era da Calabresa. O resto, gente, acabando com a marca de uma marca que tem 106 anos e que, até onde eu sei, eu consumi desde criança, não tinha problema nenhum, não merecia isso. O requeijão Então, é uma acho que- delícia, pô. O requeijão, Oi? da Vigor é uma delícia. Se quiser patrocinar aqui nosso canal, é uma delícia. Eu gosto muito. E eu não vou ter tanto hater, eu vou ter pouquinho só. E tem o Gil da Então, Vigor, né? e elas estão tentando isso, elas criaram uma equipe, né, agora também, que está tentando limpar as coisas. Elas fecharam muitas redes sociais, restringiram. O marido da Calabresa está colocando aí, ele é o publicitário e é o empresário dela agora, né, Richard Neumann. Ele tá botando uma equipe lá para limpar os comentários. Então, você vê, ontem eu entrei eu tenho um perfil aí de investigação, né? Eu entrei no perfil dela do Instagram e tinha, assim, uns 80 comentários positivos. E daí eu comecei a ver, a mesma pessoa tinha postado 8 vezes 8 coraçõezinhos. Isso é robô, é robô. Oi? É um robô. Não sei se é robô ou é puxa-saco. Mandado. Entende? E aí Robô. entrando algumas pessoas famosas falando, parabéns, Dani, linda, maravilhosa. Mas assim, você vai vendo todos os pontos, são as mesmas pessoas que postam 7, 8 vezes para parecer que tem volume. Mas em todo tem lá, nossa, a modelo de Taubaté, a Cindy Crawford de Taubaté, a Barbie de Taubaté. Então, do ponto de vista social, só restou para elas mesmo tentar armar para ele ser transformado em réu. Mas na justiça criminal vai ser um senhor massacre, né? O Zé Apesar Carlos da Oliveira. promotora, apesar da promotora ter sido mudada, você acredita nisso? Eu não sei, a gente tem que confiar que a promotora seja uma pessoa justa, e qualquer pessoa justa. E pegar os depoimentos, pegar as mensagens, ouvir os depoimentos dela na Justiça Civil, que é o processo que o Márcio move contra a Calabresa, lembrando que foi nele que começou esse caso na Justiça, não tem como condenar um cara desse, não tem como transformar em réu. Tanto que já passou por ali 4 delegados, 5 promotoras, essa aí é a 6ª, e não conseguiram indiciar o cara depois de 2 anos e meio. Então, como é que pode isso, né? Demora muito, né? Para demorar esse processo tempo todo, esses 2 anos. Não, ela- E ele quer. é curioso que ele quer- tem mais testemunhas mulheres do lado dele do que elas. Você pode ver que elas são esse grupo dos 7 desde dezembro de 2019. Não conseguiram aumentar esse grupo, por mais que intimidassem outras pessoas. Cadê? Elas tentaram fazer isso, né? Eu também dei esse vídeo ano passado. Elas começam a convidar pessoas, mulheres, a acusar o Márcio Smelling, e elas prometiam, e não sei se não vão acabar fazendo isso. Sabe o voz de pato, o sombra do ratinho? Aquela imagem escura que fica aquela voz de pato? Elas estavam oferecendo isso para mulheres acusarem de qualquer coisa. E, infelizmente, elas convidaram uma pessoa que eu tive acesso. E a pessoa falou, a fulana ligou e me ofereceu tudo isso aqui. Eu tenho gravado. Agora, Feltrin, vai ter uma série, vai ter um livro, eu tenho certeza que você já falou que está produzindo. Você está esperando o que vai acontecer, como o Tchau falou, o desfecho disso, para lançar esse livro bombástico sobre esse caso, que vai ser um manual de jornalismo, ao meu ver. Olha, sinceramente, eu não tenho a menor vontade de escrever um livro. Eu até pensei nisso, porque eu já escrevi um livro
vendeu 2.000 e poucos exemplares e eu recebi R$ 400. Então, um livro desse eu vou gastar. Não, a gente não recebe, gente. Vocês sabem que a editora paga, eu recebi 10%, nem isso, né? Do valor de capa. A editora ficou com 30% e a livraria, que acaba de falir, ficou com 60%. Então, eu vou perder aí um ano. Então, eu acho que, em vez do livro, eu estou fazendo a live, o canal. O canal, a live. Deixar o canal com história. Tem lá 107 capítulos, até agora, de uma história de terror. Vai ter um filme já de ficção, que já foi anunciado pelo cineasta Luiz Angel, que é um cineasta aí premiado internacionalmente. Você está no projeto? Eu vou aparecer no filme, no meu papel mesmo, mas é uma ficção inspirada um pouco nesse caso. O filme chama Ego. Já tem algumas pessoas, parece que o Juno Andrade, que é marido da Xuxa, já confirmou participação. Eles estão negociando aí com uma outra pessoa, aí, uma atriz de outro nível, né? Perto do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é muito difícil, né? Porque o Luiz Angel, por exemplo, ele deve estar encontrando dificuldade porque deve ter a turma da lacração ali que não quer participar do negócio desse. Fechando a porta, né? É uma pessoa maravilhosa, eu acho que ele vai conseguir. O filme está previsto para começar a rodar agora talvez esse ano ainda ou fevereiro, acho que fevereiro do ano que vem. Agora, mas é uma ficção. Agora, Feltrin, quando você... primeiro, quando a gente está chegando agora no final, né, do nosso papo aqui, quando você vier ao Rio, eu queria te convidar para vir aqui para a gente bater esse papo pessoalmente novamente, falar mais disso. E outra, eu acho que é uma vontade de nós três e principalmente do público. A verdade apareça. Ter que a verdade apareça e a gente ter o Márcios aqui. Então, se a gente conseguisse trazer o Márcios aqui para conversar com a gente... E que se você pudesse vir também, se a gente conseguisse essa força-tarefa. E aí, sem chapa branca. Sem chapa branca, mas eu acho que o Márcio merece, a verdade merece, na verdade, aparecer um pouco mais. E assim, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, que não é chapa branca, é jornalismo, é ouvir todos os lados, saber os erros que o Márcio realmente cometeu para chegar nesse nível, né? Chegar nesse ponto. Nesse ponto. Primeiro, infelizmente, eu acho que eu sou muito bem-vindo aí na Zona Sul do Rio. Nós estamos na Barra. Nós estamos na Barra, Zona Oeste. Eu morei aí. Só chegar. Hoje a gente fala assim, ele cometeu erros, né? Ele mesmo deve saber disso, porque ele quis manter, como eu disse, ele está lá desde 2003. Ele foi ator, ele convivia com essas pessoas como ator. Ele tinha os casos dele e elas tinham os casos dela, sabe? Eu tenho todos os casos que uma tinha com a outra. Eu sei da Calabresa beijando câmera, porque um dia eu vou mostrar aqui também um outro vídeo como que ela age nos bastidores. Então, falar que hoje ele cometeu erro, eu falo assim, hoje sim, por causa que todo mundo percebe que não pode mais fazer isso. A Globo mudou. Mas foram 50 anos de emissora que as pessoas tinham caso. Teve assédio sexual pesado lá. Eu tenho um vídeo também sobre isso. Teve uma era de predadores sexuais dentro da Globo. É verdade. E que não eram heterossexuais as grandes vítimas, eram os atores e atrizes gays. Esses daí sofriam. Tem também vídeo aqui sobre isso. Então, eu não sei dizer, assim, se ele cometeu erro, hoje todo mundo sabe que sim, né? Ele mesmo admite, né? Ele mesmo. Ali, nem elas podiam ficar assediando ele e pedir papel, né? Exatamente. Eu acho que esse bate-papo foi esclarecedor, né? Fantástico. Eu acho que foi um bate-papo que deu para... Acho que quem vai assistir o podcast vai entender melhor ainda esse assunto. A gente espera que a justiça seja feita em relação a esse caso e não tenho dúvidas nenhuma que a sua entrada aqui no nosso podcast, né, no canal do Tchau, também no Geral Pode. No Geral Pode, foi uma situação magnífica que vai ajudar, entendeu? Durante uma hora a pessoa parar também para pensar e não cometer também quem é jornalista, quem não é, esclarecer as coisas e não cometer futuros erros, entendeu? Porque, afinal de contas, eu vou dizer um negócio para você. Apesar de todos esses casos no jornalismo, né, que eu tenho 37 anos de carreira, não tá, sempre volta a acontecer, né, Feltrin? É impressionante, né? Não há... É isso que eu não entendo, né? Eu acho que esse caso já teve
apesar do sofrimento para o Márcio, já tem um efeito positivo, que é a mudança dentro. Eu tenho umas amigas aí que trabalham dentro de empresas, elas falaram, mudou o paradigma, que hoje executivos não ficam dentro de uma sala. Eu não sei se isso é bom, mas agora eu acho que prefiro. Executivos de grandes empresas não ficam mais dentro de uma sala fechada com nenhuma mulher. Sabe? Tem câmeras e tem agora áudio, gravação de ambiente do lugar. Então isso é bom. A Globo modificou completamente o negócio. Agora, lembrando que a Constituição proíbe que qualquer empresa proíba um relacionamento em qualquer lugar do Brasil. Então, é inconstitucional, é ilegal que você proíba um chefe de ter relacionamento com uma repórter. Eu fui chefe 10 anos, eu jamais tive um relacionamento com uma repórter. Tive antes dela entrar na Folha ou depois dela sair da Folha Online. Mas assim, sob o meu comando, não. Mas esse é o meu jeito, entende? Lá na Folha eu tenho um monte de editor que trabalha com a mulher, com a namorada, dentro da editoria e é chefe dela. Então, no UOL também tem casos, sabe? Todas as empresas. Então, lembrando que isso não é ilegal, mas eu acho que devia se tornar um padrão para todos nós. E até agora o Tchau falou muito bem em relação a um alerta, e fica o alerta também, fica a mensagem também, que muitas vezes quando você é vítima de uma injustiça, quando você acha que já era, pode sim aparecer lá no fundo do poço, mesmo que pareça piegas isso, mas pode parecer alguém que acredita em você. E que você não desista realmente de provar, se você foi inocente, de provar a tua inocência. Mesmo que todo mundo esteja contra, pode sim aparecer, porque eu acho que foi isso. Eu acho que fica muito essa mensagem que, infelizmente, o pessoal da escola base não conseguiu, e a gente teve aí 30 anos depois a série no Globoplay, em que o Salário assume sua parcela de responsabilidade, que não precisa chegar a 30 anos, porque agora tem a internet, teve o Feltrin, mas que as pessoas que não têm visibilidade, em casos que não tenham visibilidade, que tem sim, que não desistir de provar sua inocência, desde que você seja inocente, mostrar a verdade, né? Porque pode aparecer um cara como o Feltrin apareceu aí, que resgata, que dá luz à verdade. Foi, porra, foda. Só para fechar aqui, é importante lembrar também que eu acho que a maioria absoluta das denúncias de assédio são verdadeiras. A gente não tem dúvida, a gente vive num país machista com uma cultura mesmo que elas gostam de falar do patriarcado, que é uma palavra que eu não gosto, mas é a pura verdade. Então a mulher foi milênios, não anos, décadas, foi tratada desse tipo de forma. Era normal o chefe vir e ficar fazendo massagem nas suas costas, sabe? Ficar dando beijinho, ficar mandando mensagem. Então isso está acabando graças também a esse caso aqui. Então, mas eu acho que é esmagadora a maioria dos casos de denúncia. Agora, eu estou recebendo cada vez mais denúncias de falso assédio. Agora, também tem a questão que você falou muito bem aí, e o espaço aqui está aberto para todas as acusadoras, para a equipe, para a doutora Maíra Cota, para quem quiser falar. Eu acho que a gente tem que manter o canal, o espaço aberto aqui. Então vocês vão chegar até esse vídeo, tenho certeza disso. E o espaço aqui, o mesmo espaço que a gente está dando para o Feltrin, que a gente está oferecendo para o Márcio, a gente está oferecendo para vocês aqui. Não há lado. O nosso lado aqui é o lado da verdade, é o lado da informação com precisão, não é isso? Inclusive até se a promotora, essa nova promotora, né, quiser vir também, que a gente acredita no trabalho dela, entendeu? Que será bem feito, como o Feltrin falou, que acredita na justiça e que vem aqui, porque eu conheço também o procurador Luciano, né? Acho que não pode, viu? O caso está sob sigilo. Mas a Maíra Cota e as acusadoras têm todo o direito. Aliás, eu vou para o meu canal também para fazer uma live com elas, com todas, se quiser. Ok, eu agradeço aí a presença do Feltrin e vocês vão encontrar toda essa entrevista, esse bate-papo no canal do Tchau. No Geral Pode também e... Valeu. Obrigado. E no canal do Feltrin. No canal do Feltrin. Tá bom. Obrigado, Feltrin. Um abraço. Tchau. Obrigado mesmo. Valeu.